Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos abordar aí as reclamações da comunidade em relação às atualizações que estão quebrando mods, pessoal. A gente vai mostrar nesse vídeo as reclamações, as respostas da equipe da Hypixel e eu vou dar minha opinião sobre tudo isso. Adiante! Bom pessoal, basicamente nós tivemos comentários tanto com o Simon quanto com o Slick, que é o diretor técnico do Hytale, de reclamações da comunidade, porque depois que nós tivemos a atualização estável, que adicionou novos recursos até bem interessantes e necessários, alguns mods quebraram. E aí faz 3 dias ou mais que algumas pessoas não estão conseguindo jogar com os mods que jogavam, e isso está deixando algumas pessoas chateadas. E vamos começar pelo comentário onde eu consegui ter conhecimento dessas reclamações, e o Simon indicou a resposta do Slick, que é o diretor técnico, que explicou melhor do que se trata, o que vai acontecer e o que esperar. Confira a partir de agora. A parte do jogo que eu mais gosto são os mods, mas como criador de conteúdo não consigo gravar vídeos há 3 dias, porque os mods precisam ser atualizados constantemente. Sim, entendemos, mas precisamos ser rápidos agora. Veja esses posts do Slick. Vamos melhorar isso o quanto antes. E aí teve vários comentários dizendo pro Simon não se preocupar com isso, não parar as atualizações por causa dos mods ou por causa dos servidores e tudo mais. E aí teve outros provocando o Simon, perguntando se ele não quer que o Hytale seja melhor que o Minecraft ou não, quando o objetivo do Hytale não é ser melhor que o Minecraft, e sim proporcionar uma experiência de jogo em blocos melhor do que nós temos no mercado, não necessariamente melhor que o Minecraft, mas melhor do que já foi visto, do que já foi feito, do que já foi tentado. Os comentários foram diversos, mas a maioria foi apoiando o Simon, ainda bem. E nesse link aí, desse tweet do Slick, respondendo comentários falando sobre... E no link ali do comentário do Slick, nós temos uma resposta dele respondendo um outro comentário com esse mesmo tipo de reclamação. Vamos conferir agora. Simon, eu estou implorando para que tenhamos um sistema de melhor versão / recurso, de ficar na última atualização para servidores. Com a forma como eles estão sendo atualizados automaticamente atualmente, não podemos contar com os modders que têm vidas normais para manter os mods atualizados de forma consistente. Isso faz com que o nosso servidor trave no dia da atualização. Eu entendo a intenção do pré-lançamento, mas a maioria das pessoas não atualiza seus mods a tempo para as versões serem lançadas. Isso é frustrante de lidar, mas não é culpa dos modders. Você pode ver isso acontecendo muito em outros jogos como Fallout ou Skyrim, onde uma única atualização quebra tudo. Pelo menos nesses jogos temos alguma forma de reverter atualizações, mesmo que seja chato de fazer isso. No Hytale, os clientes mais novos nem conseguem se conectar às versões antigas do servidor se você optar por não reiniciar e permanecer na versão antiga. Aí o Slick, vendo essa reclamação, respondeu o seguinte: Já disse isso repetidamente no passado. Nosso objetivo é ter uma política adequada de depreciação para evitar isso. Mas no momento, a logística de impor isso à equipe enquanto mantemos atualizações não é viável. Eu dei 3 meses de quebra de mods após o lançamento para desenvolver essa política de depreciação e pretendemos implementá-la até o final desses 3 meses. No momento, o melhor que você pode fazer é preparar os seus mods para a versão final do pré-lançamento para garantir compatibilidade quando o lançamento for lançado. Sei que isso é um saco, mas para o jogo prosperar, precisamos fazer progressos significativos tanto no jogo quanto nas bases tecnológicas. É horrível e, infelizmente, isso é algo que teremos que aguentar por mais um tempo. Esse é o custo do progresso rápido que mantém a base de jogadores viva. Desculpa. E com essa resposta do Slick, o cara respondeu o seguinte: Obrigado pela resposta e obrigado à equipe por todo o trabalho duro que é necessário para manter o jogo. Entendo que são apenas pontos problemáticos de acesso antecipado e que serão corrigidos em algum momento do futuro. Fico feliz que isso já esteja no radar. Com certeza é muito mais ampliado devido ao quão cedo estamos no acesso antecipado. Quando tivermos LTS para sistemas e os desenvolvedores souberem quais APIs são experimentais e estáveis ou maduras, você também poderá confiar muito nele. Eu interpretei totalmente errado a parte dos 3 meses por falta de sono. Isso parece bem razoável na verdade. Estou ansioso para ver isso sendo feito. Bom, daí em diante a gente teve comentários de várias pessoas dizendo que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo, que entende o que tá acontecendo, que não tem problema nenhum. E alguns até dando opiniões muito parecidas com o que eu vou dar aqui em seguida, depois desse recado aqui. E deixando um recado, pessoal, que nós somos um canal parceiro do Hytale, e como todo parceiro do Hytale, nós temos um código, que é o código DANGAMER. Esse código você pode utilizar quando você vai comprar o Hytale ou dar um upgrade na sua conta. Nesse acesso antecipado nós temos 3 versões do jogo: a versão Standard, a versão Supported e a versão Curse Breaker. Essa é a versão mais barata, essa é a versão
um pouco mais cara, e essa é a versão de luxo, a versão para quem quer contribuir mais com o jogo mesmo. A diferença entre cada uma está nos cosméticos. Quanto mais cara a versão do jogo, mais cosméticos você tem, mais capas, mais roupas, mais acessórios para o seu personagem, mas o jogo é o mesmo. Mas caso você não esteja satisfeito com os cosméticos que você tem, ou queira realmente pagar mais pelo jogo, contribuir mais pelo jogo, já que comprar o jogo é financiá-lo nesse acesso antecipado, já que ele é um jogo indie, você pode dar um upgrade na sua conta do Standard para o Supporter e do Supporter para o Curse Break, ou do Standard para o Curse Break. Você pode dar um upgrade da conta mais básica para a conta mais cara e da conta mais ou menos cara para a conta mais cara que tem. E você só paga a diferença. E tanto para comprar quanto para você dar upgrade, você pode utilizar códigos. Você pode contribuir a apoiar um criador de conteúdo comprando o jogo utilizando o código dele. Então, se você ainda não comprou o jogo ou quer dar um upgrade na sua conta, utilize o código DANGAMER. E se você conhece alguém que ainda não comprou o jogo e quer comprar, indique meu código para ele utilizar na hora da compra. Eu agradeceria muito. Valeu! Bom, gente, minha opinião é a seguinte. Isso aí já foi avisado há muito tempo. Já foi avisado há muito tempo, tanto pelo Simon quanto pelo Slick, que os mods iriam quebrar nesse início de desenvolvimento do jogo. Porque o jogo não estava desenvolvido direito, ele estava em vários projetos diferentes e foi unido aí de última hora. Foi um milagre que aconteceu. Eles conseguiram unificar vários projetos separados em um só. Algumas coisas estão tendo que ser desenvolvidas do zero, outras estão sendo consertadas, estão sendo completados o desenvolvimento. E agora que a tecnologia está evoluindo, está trazendo novas possibilidades, eles estão atualizando, estão aproveitando a tecnologia para deixar o jogo cada vez mais atual, mais imersivo, maior, mais divertido, porque é isso que a comunidade quer, afinal. Não adianta nada a gente ficar querendo que os mods fiquem estáveis, ou querendo recursos de jogo já avançado, já pronto praticamente, em um jogo que está sendo desenvolvido agora. Não tem como. Isso já tinha sido avisado faz tempo. Não é nenhuma novidade. Eu não entendo porque tem pessoas reclamando de algo que já tinha sido avisado. É basicamente você chegar num cozinheiro que está fazendo batata frita, ele avisar: olha, essa batata frita que você está pegando aí agora ainda está sem sal. Aí você fala: eu só quero comer batata frita, não importa se tá sem sal. Aí você sente que tá sem sal, o gosto não te agrada e você dizer: mano, tá sem sal isso aqui, por que tá sem sal isso aqui? Coloca logo sal nisso. O cara ainda tá fazendo a batata frita, que você tá comendo ali no prato. É só uma parcela da batata frita que ele ainda vai fritar ali pra colocar na porção, pra colocar no prato, na tigela, ou seja do que for. Ele precisa terminar de fritar todas as batatas para depois ele colocar o sal e tudo mais. Se você for comer a batata frita que tá ali, antes de ele terminar de fazer todo o processo que é necessário para deixar ela com um gosto bom, você não vai ter o gosto que a batata teria se o processo do cozinheiro tivesse completo, se ele tivesse terminado de fritar todas as batatas e temperado a batata. Então não adianta nada a comunidade querer jogar o jogo em desenvolvimento como se ele já tivesse pronto. Ele não está pronto, ele está ainda sendo formado, ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo escrito. É totalmente ilógico, citando aqui o Dr. Spock de Star Trek, Jornada nas Estrelas, você querer que o jogo esteja perfeito quando ele ainda está sendo feito, ainda está sendo criado, desenvolvido. Não faz sentido isso. Nesse início de desenvolvimento, o jogo vai estar com falhas mesmo e com mods quebrando mesmo. Não adianta. E o cara ainda deu 3 meses. 3 meses é muito pouco tempo. Geralmente é muito mais para os jogos ficarem estáveis para mods ou coisas assim. Vocês estão reclamando de barriga cheia. E para quem é cristão aí, geralmente na igreja, acho que não sei na igreja católica, mas na igreja evangélica é dito que quem reclama da bênção perde. Então, bora parar de reclamar para não perdermos a bênção, né, filha? Porque aí a equipe começa a se sentir pressionada, vai pela sua ideia aí de querer as coisas antes da hora, e aí para um processo que ia dar certo, que ia ficar legal, que todo mundo ia gostar no final, e aí começa a dar tudo errado. Então, pessoal, confia no processo, como diz aí a famosa frase de efeito tanto dita aí pelos coaches, né? Confia no processo, gente. Bora ter paciência. Relaxa. O que a gente quer vai vir. Se for pra estar no jogo mesmo, se for divertido, se fizer sentido com o jogo, o Simon vai adicionar. A equipe vai adicionar. Pode não começar adicionando na versão final ali na primeiro lançamento, mas depois das atualizações, depois da versão final, eles vão adicionar. Tenham paciência. As coisas são demoradas mesmo. Coisa boa demora pra chegar. Aí vi os caras falando pro Simon: Simon, você quer que o Hytale supere Minecraft ou não? Cara, não é questão disso.
E se você quer que realmente o Hytale supere Minecraft, você vai ter que esperar o jogo ficar pronto e ter os sistemas que vão superar Minecraft. Sistemas complexos levam tempo. Sistemas complexos exigem um desenvolvimento minucioso. Grandes impérios não se construíram da noite para o dia, foram anos e anos. E aqui eles estão dando recursos pra gente aí em meses. Então, como diz o apresentador Adelson Carvalho aqui da Bahia, levanta as mãos pro céu e diga: obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. E eu lembrei até de outro bordão dele que se encaixa bastante com esse tal aí de Ru, se eu não me engano, né? O nome dele, que ele disse que dormiu e não viu, ele tava sem sono, alguma coisa assim. Aí ele não entendeu, na verdade, o que o Slick tinha explicado dos 3 meses, né? Aí eu lembrei de outro bordão desse apresentador aqui da Bahia, que quem ronca não vê bronca. Esse aí nem roncou e a bronca viu. É isso. Nosso canal é afiliado da Raise Roast. A Raise Roast é uma plataforma /site de hospedagem de mundo. Lá você pode hospedar o seu mundo online em um servidor para jogar com amigos ou fazer aquele servidor multiplayer do jeitinho que você sonha. Você também pode fazer servidores aqui para 5M. Aqui você tem diversos jogos. Você tem até o próprio Hytale, a gente tem o GTA V, o Minecraft, tanto o Java quanto o Bedrock. Inclusive o plano do Bedrock tá bem baratinho, tá R$19,90 durante a gravação aqui desse vídeo. Tem o do Palworld, lá ele, o Terraria, entre muitos outros jogos. É só você vir aqui em jogos e aqui clicar no Hytale e em comprar agora, e aí você vê todos os planos disponíveis. Aqui a gente tem o plano Quebec, que é o mais barato, o plano Gaia, o plano Kairos, o plano Varying, o plano Tessa, o plano Adventure e o plano Varying Final, que é o mais caro. Os planos, pessoal, têm esse valor mais caro por conta dos servidores serem de ponta, tá? São Ryzen 9, então são servidores que custam bastante dinheiro. Então, infelizmente, os valores vão ser sempre elevados enquanto o Hytale não se otimizar. Mas quando o Hytale otimizar, planos mais baratos irão surgir aqui. E se você quiser contratar aqui um desses planos, se for mais barato, por exemplo, só você clicar aqui em contratar, aí você tem 2 opções, você paga por mês ou trimestral. Trimestral é que você paga 3 meses, tá, pessoal? Nessa tela, pessoal, você pode fazer uma coisa bem interessante para você, que pode sair mais barato esse servidor. Você utiliza o meu código, que é tudo maiúsculo, DANGAMER10. Você utilizando esse código e colocando aqui validar código, você tem 10% de desconto. E aí após você colocar esse código aqui, você clica em Li Acordo, Termos de Serviço e finaliza a compra. Você teve aqui, ó, 10% de desconto. Era R$ 59,90 e aí você caiu aí para R$ 53,91. 10% de desconto, olha só que legal. O link para Raise Roast vai estar aí na descrição para os interessados, então é só você clicar e utilizar meu código para ter 10% de desconto. E bom, galera, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, hype esse vídeo que é muito importante para ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. E também se inscreva no canal, ativando o sininho na opção todas para você receber todos os nossos vídeos. E caso, mesmo assim, você não esteja sendo notificado de todos os nossos vídeos que lançamos, verifique o canal regularmente, toda semana, ou talvez todo dia se você preferir, para saber se saiu vídeo novo. Infelizmente, se o sistema não funciona, você tem que funcionar. Então, por favor, verifique o canal regularmente. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, viva todo mundo!